Meus irmãos, hora do ensino. Gostaria de chamar aqui o pastor Bruno. Pastor, eu quero fazer uma confissão. Pastor Bruno foi meu professor no Cibima, de algumas matérias, não foi só uma, né? E às vezes eu chegava desanimado, cansado, e eu era motivado pela alegria do pastor Bruno. Então ele dizia, boa noite, e eu já estava assim, ó, vamos para a aula. Muito obrigado, é um prazer ter o senhor aqui, né? Eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi no Cibima ou foi alguma coisa do antes, não foi? Foi, eu acho. Acho que foi. É sempre bom ver o pastor Bruno, pastoreia a Igreja Batista Regular do Cordeiro, na minha terrinha natal, Serrinha. Minha terrinha natal, Serrinha. Então, tem estado lá, inclusive tem pastoreado alguns amigos meus, né? Tenho ficado muito alegre com isso também. Vamos todos orar pelo pastor, depois ele segue com as apresentações que são devidas, se assim o quiser. Mas, de novo, estou muito feliz de ver o senhor aqui, tá bom? Deus, obrigado por mais um momento, mais uma vez, podemos estar aqui aprendendo do Senhor. Obrigado por esse momento em que o pastor Bruno está aqui conosco. Que o Senhor possa inspirá-lo, ajudá-lo, que o Senhor possa guiá-lo no processo de instrução. Que a nossa igreja aprenda, que as crianças entendam e possam aprender e ter isso gravado nos seus corações, mas que, sobretudo, que haja consolo e motivação e encorajamento, para que nós também, como um corpo, fazendo missões, falemos de Jesus. Que o Senhor seja glorificado em tudo isso, é a nossa alegria, a nossa esperança, o nosso desejo. Amém. Obrigado, pastor. Cris, boa noite. Bom, eu tenho alguns slides, não sei se vai dar certo colocar eles aí. Ótimo, já deu certo. Queridos, realmente é uma alegria muito grande estar aqui. Tenho os pastores desta igreja, são pastores muito queridos, tenho realmente um carinho por todos eles. E também, né, tenho outros amigos queridos de outras ocasiões que o Senhor tem me dado muita alegria de fazer parte. Queridos, também eu confesso que hoje eu estava com medo, eu acordei afônico. Vocês estão vendo que estou um pouquinho rouco ainda, né? Mas eu realmente acordei totalmente sem voz. E eu disse, Maiara, ore aí, vê se a sua oração é forte, né? E quando deu 5 horas, deu certo, né? Eu já estava com um pouco mais de voz, já estou podendo pregar. Eu realmente queria muito estar aqui finalizando esta noite, e Deus está me dando esse privilégio. Como o pastor Davi falou, né, eu pastoreio a Igreja Batista do Cordeiro, né, um processo de revitalização, um processo que Deus tem abençoado ali, não deixa de ser um projeto missionário também. E eu tenho uma esposa maravilhosa, Natália. Ela não pôde estar aqui nesse tempo, ela tem trabalhado também algumas coisas do infantil da nossa igreja, e acabou que chocou muitas questões. Mas, além dela, eu tenho 3 filhos, né, 2 meninas e um pequenininho. E realmente Deus tem dado esse privilégio de cuidar também de algumas crianças e alguns projetos infantis. Então, minha vida sempre rodeia por essa questão de crianças. Por isso que eu fiquei muito feliz, na verdade. Eu estava com muita coisa nesse tempo de novembro, né, de ter muitas atividades na igreja. Mas quando a Maiara me deu esse desafio, né, de fazer uma conferência de missões para crianças, eu achei que maravilha, que negócio diferente. Eu quero ser desafiado nesse sentido, e eu aceitei. E realmente é muito especial estar aqui nesta noite. Queridos, apesar de ser uma temática para crianças, estamos falando da palavra de Deus, e eu espero que nesta noite todos possam retirar lições para suas vidas, que possam ser abençoados com a mensagem do Senhor, e que vocês também percebam a beleza de pregar para crianças. Então, diante de tudo isso, eu gostaria que os irmãos abrissem no texto de Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, nós vamos observar dos versos 9 ao 13. Então, Mateus capítulo 9, versos do 9 ao 13. Você sabe que este evangelho é um evangelho muito importante, o evangelho de Mateus, que nos mostra várias facetas do Senhor Jesus Cristo, mas nos mostra Jesus como o rei que veio, o rei dos judeus,
e trata também do chamado, da vocação deste homem, Mateus, E este episódio trata basicamente disso, o chamado aqui, de Mateus. Então, os versos 9 ao 13, diz assim a palavra do Senhor, você pode conferir na sua Bíblia ou aqui também nos slides. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu tenho feito um desafio nesses dias, queridos, com as crianças aqui da Manaim, e sempre trazer alguma coisa para que elas tenham conhecimento de curiosidades e tal. E hoje a curiosidade que eu quero trazer para vocês, e principalmente para os pequeninos aqui, será que vocês sabem como é que Roma chegou lá em Israel? Vocês sabem que várias vezes Jesus trata com romanos, os apóstolos estão ali também no ambiente onde os romanos eles são bem presentes. Existem vários episódios onde os romanos estão ali interferindo nas histórias do povo de Deus, no Novo Testamento em especial. Como aconteceu isso? Como foi a chegada ali dos romanos lá em Israel? E a gente tem que pegar alguns episódios. Você tem que entender que o Império Romano, ele vai se firmar tempos depois do nascimento de Jesus, na verdade um pouquinho antes do nascimento de Jesus, mas ele vai crescer ainda mais depois desse tempo. E antes disso, nós já temos realmente uma república romana muito forte. E ela já tem praticamente dominado todo o Mediterrâneo. Simplesmente porque eles tinham um exército muito brutal, extremamente poderoso, o maior exército que aquele mundo já tinha visto. E olha que eles já tinham visto Alexandre Grande, eles já tinham visto exércitos da Pérsia, da Média, mas agora nós temos o exército mais poderoso que aquele mundo já viu. E aí, este exército praticamente ganhava tudo. Onde eles entravam, eles ganhavam, e eles dominavam as regiões. E aí, o que vai acontecer é que no ano de 66, antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, vai vir um general chamado General Pompeu. E esse general, muito influente, um inimigo ali pessoal de Júlio César, este homem, ele vai entrar em Israel. E aí vai ter lá todo um problema, mas ele vai dominar. E Israel, a partir do general Pompeu, vai ser uma região controlada pelos romanos. E daí o que vai acontecer? As famílias ficam com medo, porque Roma era conhecida por ser não somente com um exército poderoso, mas também cobrava altos impostos. Tinha uma política meio violenta. E não somente isso, eles tinham uma influência na política desses locais, enfim, era uma questão complicada, e as famílias lá em Israel estavam com medo. Então a grande maioria das famílias dos judeus ficaram amedrontadas com tudo isso. Então, infelizmente, as pessoas em Israel ficaram mais pobres, porque elas tinham que pagar impostos, altos e pesados impostos para Roma. Não era uma situação fácil. Muita gente estava ali sofrendo muito, famílias inteiras sem ter o que comer, exatamente por conta dessa situação, por conta dessa invasão de Roma. Mas tem uma situação aqui, e essa situação que eu quero que você tenha atenção máxima. Por quê? Algumas dessas pessoas, mesmo sabendo que Roma era uma nação inimiga, que Roma estava invadindo, que Roma era poderosa, que Roma estava trazendo muitos prejuízos para a nação de Israel, algumas dessas pessoas, elas traíram o seu próprio povo e começaram a apoiar Roma. Olha que situação complicada.
começaram a apoiar o inimigo, traidores da sua nação, ou seja, eram judeus que queriam ajudar Roma. Não fazia sentido. Mas um destes é esse camarada aqui, chamado Mateus Levi. Mateus Levi era um judeu de sangue, está no nome dele, ele é Levi. E queridos, este homem, ele teve uma formação judaica, esteve ali aprendendo, muito sobre o Antigo Testamento, ali sobre a mensagem do Messias que ia vir. Enfim, ele aprendeu demais essas coisas. Só que o que acontece? Este homem, ele tinha alguns desejos no coração, desejos egoístas, individualistas. E Mateus, ele só pensava em si mesmo. Mateus só queria pensar nos seus próprios interesses. Daí, ele virou um racionalista. Sabe o que é um racionalista? É você pegar, beleza, existe a palavra de Deus, mas eu não vivo segundo ela. Eu vou seguir as minhas próprias vontades, os meus próprios interesses. Então, meio que você sendo um racionalista, você esquece do espiritual, você esquece do sobrenatural, você vive como se essas coisas não existissem. Vivem exatamente de maneira materialista, seja apenas daquilo que você toca, apenas daquilo que você vê, mas você se esquece das coisas do Senhor. Você se esquece que a sua vida tem que ser uma vida sobrenatural. E queridos, o que aconteceu com Mateus Levi? Aprendeu muito na sua infância, quando era pequeno, sobre as coisas de Deus, mas depois abandonou as coisas de Deus. Daí, o que acontece? Ele então começa a ter amizade com os romanos, e a partir disso, ele aceita o emprego dos romanos. E o emprego dos romanos é o pior tipo de emprego que existe, porque ele iria começar a pedir impostos do povo, ia começar a cobrar impostos do seu próprio povo. Ou seja, enquanto os romanos estavam pedindo uma coisa, mas agora ele, judeu, e outros judeus que moravam ali em Israel, estavam trabalhando para Roma. E esse é o grande problema. Ele está ali trabalhando para Roma. E ele então vira ali alguém muito aliado das coisas romanas e despreza as tradições do seu povo. Despreza o que é ser um judeu de verdade, o que é ser um crente que ama o Messias. Esqueceu disso. Não somente disso, esse era um homem que fez provavelmente essas coisas, porque a sua mente estava no dinheiro, estava em ter posses, em ter poder que o dinheiro traz. É isso que Mateus estava querendo. Não era o dinheiro por dinheiro, mas aquilo que o dinheiro traz. Então, ele não contente apenas com aquilo que recebia dos romanos, ele também começou a ser um corrupto. Ele começou a cobrar bem mais do que os impostos que Roma exigia. Começou a cobrar também ali do seu povo outras coisas. E isso que ele cobrava mais, o extra que ele pedia, era para embolsar, para que ele ficasse ainda mais rico. Queridos, o sonho de Mateus Levi era um sonho que parece muito bonitinho e tal, mas ele queria simplesmente terminar a vida dele, sendo muito rico, tendo uma vida abastada e muito tranquila. Esse era o sonho de Mateus. Agora, Mateus, juntando tudo isso, ele desprezava a vontade de Deus, porque ele agia pelo egoísmo. Mas infelizmente, essa história não é só sobre Mateus. Talvez muitos aqui nesta noite sejam como Mateus. Talvez estejam tão imersos em uma cultura materialista, em uma cultura que não respeita o sobrenatural, em uma cultura onde você só pensa em se dar bem, onde você é extremamente individualista, que essa história de Mateus, ela simplesmente pode se replicar para nós hoje.
essa história de Mateus, ela também pode ser perceptível nos dias de hoje em muitas igrejas do nosso país. E por isso que essa mensagem, apesar de ser para crianças, é uma mensagem para todos nós. Porque qualquer um pode cair nessas armadilhas. E pode dizer, o meu sonho é dormir tranquilo. Tudo bem. Mas será que esse deve ser o seu maior sonho mesmo? Será que buscar somente riqueza material e essas coisas é o principal para a sua vida? Por isso, queridos, eu faço uma pergunta aqui nessa noite. E essa pergunta, ela é essencial para todos nós. A pergunta é: como não ser consumido pelo egoísmo e pelo materialismo dos nossos dias? Como vocês, como todos nós aqui, podemos nos livrar de uma visão pobre, de uma visão materialista de vida, de uma visão individualista extremada? E queridos, nós temos que olhar para essa história de Mateus Levi. Você sabe que o Evangelho de Mateus, apesar de tantas coisas, apesar de tantos temas que existem nesse Evangelho, é um Evangelho que mostra o poder transformador de Jesus. Em uma época onde as pessoas de fato, elas eram materialistas, individualistas, só pensavam em si mesmos e se esqueciam das coisas do Senhor. Nós observamos, por meio da história deste homem, Mateus Levi, que abandonou todas as suas tradições, abandonou a palavra de Deus, que este homem pode ter resgate. E por isso, Mateus, quando encontra Jesus, a sua vida vai ser totalmente mudada, totalmente transformada. Por isso, queridos, quando nós falamos essa pergunta, como não ser consumido pelo egoísmo e pelo materialismo dos nossos dias? E a resposta bíblica, o ensino de Deus para nós nessa noite, é que nós precisamos entender o nosso chamado para seguir e proclamar. Entenda, crianças, o seu chamado para seguir a Jesus e proclamar o seu nome por toda a terra. Queridos, nós vamos observar aqui rapidamente, a partir de agora, verdades extremamente importantes sobre vocação, sobre chamado espiritual. Vamos entender a partir das palavras do Senhor, a importância de você compreender o que é ser vocacionado para Deus. E queridos, nós temos uma primeira verdade a ser falada aqui nesta noite. Uma primeira coisa que nós precisamos lembrar ao nosso coração é que Jesus consegue ver valor até nas pessoas mais improváveis. Queridos, quando você observa o ministério que é feito nas prisões, o ministério que é feito em ambientes extremamente complicados, de prostituição, de tantas coisas erradas, o que nós vamos observar é que mesmo nesses cantos extremamente complicados e difíceis, Deus chama os seus. E por isso que nós não podemos nos calar de falar, nós não podemos deixar de pregar, porque isso aconteceu na história desse homem que estamos tratando aqui. Mateus estava lá, levando a sua vidinha, uma vidinha confortável, mas uma vidinha vazia, uma vida sem nada muito espiritual, nada muito especial, nada sobrenatural estava acontecendo na vida de Mateus. Ele só estava preocupado com o dinheiro na sua conta. Mas queridos, este homem morava em Cafarnaum e resolveu que Jesus escolhe como seu quartel-general Cafarnaum. E queridos, Mateus começa a ver coisas incríveis, coisas que ele havia deixado de perceber na palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala muito sobre o poder do Senhor, sobre curas do Senhor, sobre grandes eventos que Deus fez nesta terra. O Antigo Testamento está cheio disso, mas Mateus Levi esqueceu,
porque a sua geração estava esquecendo das coisas de Deus. Mas aí, um dia, ele é impactado com este homem, simples, que não tem dinheiro, que não tem fama, pelo menos não uma fama como ele entendia, a fama romana. Esse homem não tinha nada do que ele acreditava como sendo algo importante. Este homem começou a mexer com Cafarnaum. E não somente começou a mexer com Cafarnaum, mas mexeu com o coração de Mateus Levi. E o que vai acontecer é que a partir deste encontro, a partir desses relatos, a partir desses eventos incríveis que vão acontecendo ali naquela cidade, Mateus, que era um cara individualista, materialista, focado no dinheiro, corrupto, este homem começou a repensar a sua própria vida. Este homem começou a colocar em xeque aquilo que ele acreditava. Começou a colocar em xeque o que é que de fato é importante na vida. Qual o seu propósito nessa existência. Então, Mateus fica confuso. O Mateuzinho está confuso agora. Porque os seus valores estavam caindo. Estavam se esmigalhando diante da presença poderosa de Jesus. Então, o que vai acontecer é que Mateus começa a ir de volta para o trabalho. Começa a chegar para o seu trabalho vergonhoso ali na coletoria de Cafarnaum. Mas aquele homem que senta agora é diferente. Porque aquele homem que está sentado ali é um homem que está repensando a sua própria história. Que está repensando a sua própria vida. Jesus está quebrando a sua história. Quebrando os seus valores. Destronando o eu do coração de Mateus Levi. E por conta disso, o nosso texto fala. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, ele disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Tem muita coisa interessante nesse texto. É um texto muito rápido. Tem vários pontos aqui especiais. Primeira parte, diz que quando Jesus saiu dali, o que nos mostra em todos os textos, que aparece essa história do chamado de Mateus, é que antes disso, teve um milagre. Milagre lá na cidade de Mateus. Milagre daquele paralítico que desceu lá do teto. Você deve lembrar dessa história, né? Então Mateus provavelmente soube dessa história, ouviu essa história. Então agora ele estava impactado com tudo que Jesus estava fazendo. E agora Jesus, ele não está apenas de longe. O texto nos diz que Jesus saiu de onde ele estava. Começa a vir para perto de Mateus. E existe aqui um verbo fundamental nesse texto, que é o verbo ver. Diz então que ele viu um homem chamado Mateus. Mas queridos, Mateus era um homem que, segundo as pessoas daquela geração, segundo as pessoas que ainda tentavam se manter fiéis às tradições judaicas, essas pessoas olhavam para a coletoria e elas desviavam o olhar. As pessoas que passavam para a coletoria tinham ódio daquele lugar, porque era um lugar de roubo, era um lugar que eles ficavam mais pobres, porque o invasor estava tomando ali recursos deles. Então eles olhavam para aquela região e tentavam se desviar, ou na verdade nem olhavam, nem viam o que estava acontecendo ali, e principalmente não davam atenção para aquele que estava sentado na coletoria. Ele era um pária, um traidor, alguém que não merecia atenção. Mas o nosso texto diz que Jesus viu. Jesus
viu Mateus. Mas provavelmente não apenas viu no sentido físico, mas viu também espiritualmente. Estava acontecendo no coração de Mateus Levi. O que estava acontecendo ali no coração de Mateus também sabido por Jesus. Então, logo em seguida, Jesus vem e lança uma pergunta. Siga-me. E eu não sei você, mas na primeira vez que eu li essa história, eu disse, que negócio doido. Do nada, Mateus agora recebeu o convite e seguiu, como assim? Mas aí a gente olha para a história, e a gente vê o que estava acontecendo no coração de Mateus. Quem era o Mateus do passado, e o que estava acontecendo agora. E quando nós fazemos essa conexão, nós entendemos o porquê que Jesus faz esse chamado. Porque Mateus era um coletor de impostos. Sim, alguém desgraçado dentro do seu próprio povo. Mas que estava voltando o seu olhar para as coisas do Senhor. E Deus sabe quem são. E por isso que nós devemos pregar a toda criatura. Não apenas as bonitinhas. Não apenas para as legais, mas para todos aqueles. Pessoas que muitas vezes nós desprezamos. Pessoas que estão em ambientes que nós não queremos ir. Ambientes que não são próprios. Mas nós devemos pregar para elas. Porque Jesus vê elas. E então, o que nós percebemos, que Mateus de fato estava mudado. Um homem corrupto, um homem traiçoeiro do seu próprio povo, um homem que certamente não era exemplo para ninguém. Agora este homem escuta a voz do Senhor Jesus e age. E diz que ele se levanta e o segue. Queridos, Jesus se coloca na frente de Mateus. Chama Mateus. Certamente Mateus ficou surpreso com tudo aquilo. Mas, certamente, esse foi o melhor e mais importante dia da vida de Mateus. Foi o dia que ele conheceu Jesus. Foi o dia que teve uma vida transformada por Jesus. O ato de ele se tornar um discípulo de Jesus foi o dia mais alegre da sua vida. E eu digo para as crianças hoje, isso também aconteceu com o tio. Algum tempo atrás. O Senhor também chamou o tio. E eu não queria saber das coisas do Senhor, mas Deus foi trabalhando no meu coração. E eu entendi que eu deveria ir para o Senhor. Após escutar a voz do Senhor por meio da palavra de Deus, eu entendi que eu não podia fugir mais de Deus. E eu virei um discípulo de Jesus. E esse foi o melhor e mais importante dia da minha história também. E certamente todo aquele que conhece o Senhor Jesus sabe que esse é o melhor dia da sua vida. Tem muitas coisas boas que essa vida dá, mas nenhuma delas se compara ao dia que você se torna um discípulo de Jesus. Então, Mateus foi alvo do amor misericordioso do Senhor Jesus. Ele foi alvo da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. E todo que está aqui nessa noite sabe o que eu estou falando, se você conhece Jesus. Porque você também foi alvo do amor do Senhor. Todos que estão aqui e que de alguma forma estão escutando a palavra de Deus, estão sendo alvo do amor misericordioso do Senhor Jesus. Mas existe uma outra verdade que esse texto nos diz. E a verdade é que nós somos chamados a anunciar o Evangelho, principalmente às pessoas que estão próximas a nós. Essa conferência missionária infantil, ela existe porque esta igreja entende que vocês precisam receber o Senhor e anunciar o Senhor. Conferência de missões não é apenas uma programação da igreja, ela pressupõe um ato. Ela pressupõe que você vai fazer algo
a partir dessa conferência, o que nós estamos aqui falando, é que nós somos chamados a falar do Evangelho, especialmente aqueles que estão próximos a nós. Então, queridos, em Mateus 9, versículo 10 diz: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Olha que coisa interessante, o que Mateus vai fazer logo em seguida. Ele ficou tão feliz, ele estava tão empolgado, que agora ele era o discípulo do Senhor, que ele vai lá e começa a falar de Jesus para os seus amigos. Pessoas tão complicadas como o próprio Mateus. Mas ele vai falando para os seus amigos. Vai conversando ali com as pessoas que faziam até aquelas maracutaias que ele fazia também. Mas venha para cá. Eu quero que você escute sobre alguém que está transformando a minha vida. E ele vai lá, da teologia que ele sabe ali, é muito recente da sua conversão, ele vai lá e ele tem uma coisa muito certa: Jesus me transformou e eu quero que ele te transforme também. E essa é a mensagem mais poderosa que existe, porque você foca em Jesus, você não foca somente em si, você foca em quem é Jesus e o poder que Jesus tem para transformar o coração de um pecador. Então, a primeira atitude de Mateus foi essa. Foi lá e pregou para os seus amigos. Foi lá e trouxe os seus amigos para que eles conhecessem Jesus. E logo depois, é interessante, porque o texto também diz que Mateus, ele abre as portas da sua casa. E não era um casebre, queridos. Mateus era rico. Ele abre lá as portas da sua mansão, provavelmente, da sua casa requintada. Ele abre as portas da sua casa, ele dá um jeito para que as pessoas cheguem até Jesus. Ele não vai esperar um evento maravilhoso que vai ser feito. Não, ele simplesmente abre a porta da casa dele, gasta dinheiro dele, vai dar problema, porque quando tem muita gente dentro de casa, vai quebrar coisa, vai acontecer várias situações. Tem um amigo meu que ele trabalha com crianças também, né, fazer evangelismo com criança. E ele diz uma coisa: olha, a melhor forma da gente começar o trabalho com crianças, onde a gente chamar mais crianças para conhecer Jesus, é abrindo a casa, principalmente em condomínios. Mas sabe qual é o problema? Porque criança quebra coisa. Porque a criança dá trabalho em algumas situações. Às vezes crianças estão meio abusadinhas. Acontece isso. Mas quando nós estamos dispostos a pregar o Evangelho, nós sabemos que essas coisas são pequenas diante do nosso serviço de anunciar o Evangelho. Vale a pena ter um objetinho ali quebrado, uma coisinha ali riscada. Vale a pena diante da beleza do serviço da pregação do Evangelho. Vale a pena. Por isso que Mateus, ele foi anunciar às pessoas ao seu redor quem era Jesus. Você tem feito isso? Criança, você tem feito isso? Espero que a partir dessa conferência vocês façam isso. Adultos, pais, vocês têm feito isso? Será que nós estamos dispostos a pregar com alegria? A realmente ter uma mensagem simples de anunciar o Senhor Jesus? Você tem feito isso? Mas há uma outra verdade que nós precisamos dizer aqui nesta noite. A verdade é que Jesus deseja que a nossa fé seja missionária. Nós estamos numa conferência missionária ao ermo, de maneira aleatória, não. Missões faz parte da fé. E por isso que nós temos que relembrar o nosso coração, que ter um coração missionário, e graças a Deus pela oração que estão sendo feita aos missionários. Eu acompanho aqui o Instagram da igreja, eu fico admirado assim, do meio do culto, pessoas fazendo rodas de oração e orando. Eu fiquei muito feliz de ter participado aqui nesta noite. Isso é muito maravilhoso, não é tão comum, mas é maravilhoso. Queridos, Jesus quer que a nossa fé seja missionária. Por isso,
Versículo 11 diz: vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Porque às vezes vêm esses fariseus ao redor, aqueles mestres da lei, vêm ao nosso redor para dizer: por que você está perto dessa pessoa ali? Por que você está anunciando às pessoas essa questão? Estamos numa região lá na Serrinha, onde dentro do bairro existem muitas questões de drogas e tal. E assim, é um trabalho que eu tenho tentado fazer de mostrar a necessidade que a gente tem para falar para craqueiros mesmo. Falar para aqueles bolsões que tem ali em frente ao oeste, apesar de eles serem migratórios, mas de falar para aquelas pessoas que é muito difícil. É muito difícil. Talvez o resultado seja ínfimo, possivelmente. Mas a gente não pode tolher ali o poder do Senhor. E às vezes as pessoas são tapadas por essas coisas. Muitas vezes a gente acha que a religiosidade é simplesmente vir a um culto e pronto. Não, queridos. Temos que ter uma fé atuante. E os fariseus que estavam aqui resmungando para os discípulos, menosprezando exatamente porque Jesus, ele estava desejando salvar os perdidos. Será que a gente não tem feito a mesma coisa? Temos vivido uma fé apenas de aparência? Espero que não. Com certeza essa igreja não, né? Mas existem muitas igrejas que têm feito isso. Espero que vocês sempre tenham esse desejo de não brecar o trabalho do Senhor. Mas o verso 12 diz assim: mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, Jesus, ele quer resolver a situação do perdido. O Messias, ele não veio na sua primeira vinda simplesmente para ficar ali adulando aqueles que estavam, né, dentro dos círculos das sinagogas, ali nos círculos religiosos. Não. Ele queria chamar aqueles que estavam fora, aqueles que não conheciam o Senhor, aqueles que estavam em vidas moribundas, como Mateus Levi. Ele foi chamado exatamente porque Jesus o viu. E por isso que ele fala, Jesus, ele quer resolver a situação do perdido, dos doentes espirituais. E ao seu redor existem vários doentes espirituais. Talvez aqui nesta noite existam doentes espirituais e que precisam da mensagem do Senhor. Então, vem o verso 13. E o verso 13 diz: vão e aprenda o que significa. E ele vai lá no Antigo Testamento e fala: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim pecadores. Isso aqui é interessante, porque ele está dizendo: vão e aprendam. Só que ele está falando aqui para mestres da lei. Os fariseus eram os caras da teologia. Eles ficavam debatendo várias e várias coisas da lei. Mas eles estavam distantes da misericórdia de Deus. Eles estavam distantes do que é fazer a vontade do Senhor. Estavam distantes. E por isso que Jesus fala para eles: vão e aprendam. Aprendam. Isso pareceu de fato uma afronta a eles. Quero misericórdia e não sacrifícios. Ou seja, um rito vazio não vale nada. Vir à igreja, ser um domingueiro de igreja, não vale nada se você não pratica isso no seu dia a dia. Se você não tem uma fé missionária no seu dia a dia, você não está aprendendo o que de fato Deus quer que você aprenda. Não é um menosprezo à teologia, até porque eu sou professor de teologia e existem aqui vários professores de teologia. Mas, queridos, o principal é a misericórdia de Deus. E isso é o que muitas vezes nos falta. Aprender esta verdade tão simples, mas muitas vezes. E aqui é dito: pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Os doentes, aqueles que estão longe, aqueles que estão fora.
O foco de Jesus é para eles. Então, queridos, Jesus critica aqui essa religiosidade que não é missionária. Jesus não quer que você aqui fique falando apenas de coisas relacionadas à teologia, muito bonito, mas essas questões de teologia devem ser colocadas em uma prática fiel e fervorosa diante do Senhor. Por isso, que nós observamos aqui. Então, o que nós aprendemos aqui é algo muito importante. Agora sim, está muito melhor. Jesus, então, ele mostra que quer resgatar o pecador das trevas. Esse não é somente o objetivo de Jesus, é o objetivo de todo discípulo de Jesus. Jesus, ele quer resgatar o pecador das trevas do pecado. Essa é a principal missão do verdadeiro crente em Jesus. Essa é a missão primordial. Desde o momento em que Deus, lá no Éden, pergunta: onde estás, Adão? Ele está procurando os pecadores. E ele continua a sua missão. Através de mim, através destas crianças, através de cada um de nós. Então, queridos, Mateus entendeu essa verdade. E nós entendemos que Mateus, então, acompanha o grupo dos 12 apóstolos. Ele faz parte ali do grupo seleto de Jesus, que tem as missões principais em que Jesus está envolvido e ali manda para aqueles principais discípulos. Não somente isso, Mateus, ele foi testemunha da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele viu Jesus morrer, ele soube que Jesus morreu, mas ao mesmo tempo, ele soube também que Jesus ressuscitou. E mais uma vez a história de Mateus foi transformada. E Deus deu mais um privilégio para Mateus. Mateus é o escritor do evangelho que leva o seu nome. Ou seja, alguém que estava totalmente alheio às coisas do Senhor, agora ele é trazido para perto. E agora ele é usado pelo Senhor. E ele escreve este evangelho. Mas a sua história não para aí. É dito logo em seguida que ele abandona, a tradição que nós sabemos da história de Mateus. É que ele abandona aquele sonho meio louco que ele tinha. E que provavelmente é o sonho de muitos que estão aqui nessa noite. O sonho de ter uma vida rica e satisfeita e confortável e dormir ali e no outro dia já está morto. Pronto, acabou a vida. Eu acredito que se sua fé não está sendo missionária, você está errando. Então, Mateus, ele abandona essa ideia. E o que vai acontecer, segundo a tradição da igreja, é que ele passa a ser de fato um missionário. E ele é um dos missionários mais atuantes. Claro que não como o apóstolo Paulo, que as suas viagens foram relatadas ali, mas ele foi muito mais longe. É dito que ele foi para regiões da Ásia, que ele chegou muito próximo da Índia ou da própria Índia. Diz que ele foi para a África, para a Etiópia. E ele prega nessas regiões, ele usa a sua vida para pregar a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Mas, queridos, o que nos relata também a tradição é que este homem foi brutalmente martirizado. Este homem morreu através dos inimigos do Senhor Jesus Cristo, inimigos do cristianismo. Martirizaram esse homem, que martirizar quer dizer morrer por conta da fé. Eu não botei a imagem porque seria muito forte, mas infelizmente Mateus teve a morte mais cruel entre todos os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Ele foi inicialmente apedrejado. Jogaram pedras nele até que ele morresse. Para confirmar que ele tinha morrido, foram lá e tiraram a cabeça de Mateus.
e foi decapitado. E não somente isso. No final, uma morte ainda mais complicada, foram lá e queimaram o seu corpo. Ele foi martirizado meio que 3 vezes. E muita gente vai dizer: ele morreu fracassado. Este homem fracassou. Este homem deixou a sua riqueza. Esse homem deixou a sua fortuna. Esse homem deixou a sua casa. Esse homem deixou o seu conforto. Deixou os seus sonhos do passado. Ele deixou tudo isso por conta de Jesus. E olha a morte que ele teve. Queridos, não. Se você acha que este homem fracassou porque ele morreu desta forma, você não entendeu ainda o que estamos falando aqui. Queridos, este homem morreu com o maior sucesso da história. A sua nova vida foi uma vida de sucesso espiritual. E esse é o sucesso que conta. Porque na vida eterna, ele vai viver eternamente com Jesus. E isso é o maior prêmio que alguém pode ter nessa vida. Porque nenhum valor deste mundo, nenhum bem deste mundo você pode levar para a eternidade. Mas a sua história com Jesus você pode levar. Isso vai contar muito na eternidade. E o que é que você está fazendo com a sua vida? A sua história tem sido uma história missionária. A sua história tem sido uma história envolvida com as coisas do Senhor. E eu não estou te chamando para você ir para a Ásia e para a África como Mateus fez, não. Mas onde você está? Porque Mateus, ele começou com o ministério local. Na sua própria casa. Você tem feito algo na sua própria casa, até na sua própria família. Você tem feito isso. Você realmente tem tido uma fé missionária. Então, o ensino desta noite é sobre isso. Entenda o seu chamado para seguir e proclamar. Esse é o seu chamado. Esse é o chamado para essas crianças aqui nesta noite. Mas é um chamado para toda a igreja. Queridos, nós aprendemos aqui nesta noite. Nós vimos aqui o impacto que a presença sincera de Jesus pode causar no coração humano. Ficou muito claro através da história de Mateus. O impacto que quando Jesus invade a nossa história, como é este impacto, como é poderoso. E quanto mais você abre para essa experiência com Jesus, para esse discipulado com Jesus, mais a sua vida será impactante também. Mas não somente isso. Deus está te fazendo um convite nessa noite. É um convite para que você assuma o seu chamado. Assuma a sua responsabilidade pessoal de se engajar na obra do Senhor. Você está assumindo este compromisso. Mas também, esse texto nos chama à prática. E agora, todos aqui, as crianças aqui que estão entendendo essa mensagem, nós somos chamados a aprender a usar todas as oportunidades possíveis para anunciar o Evangelho. Para anunciar às pessoas quem é Jesus. Quem é o verdadeiro Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu quero finalizar aqui esta noite, finalizar essa mensagem com esta frase aqui. Uma vida bem-sucedida é aquela que aprende a deixar tudo para trás e a seguir a voz amorosa do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Santo Deus, nosso Pai querido, somos gratos ao Senhor, porque nesta noite, Tu nos chamou a uma responsabilidade espiritual. Ó Senhor, que possamos estar cada vez mais convictos do que é o nosso serviço neste mundo. Ó Senhor, use em especial estas crianças.
Que essas crianças entendam o que é a verdadeira face do Evangelho. E que possam viver segundo esta verdadeira experiência cristã. Ó Senhor, que possamos ser bem-sucedidos espiritualmente. E que possamos viver totalmente para Ti. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver esta verdade. É isso que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.